Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo para o nosso canal, para o nosso Cantinho com Deus. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre um livramento que o Senhor me deu para mim e para os meus filhos semana passada, na sexta-feira. Então eu quero falar sobre ele como um testemunho do livramento do Senhor, que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor e ele está sempre nos guardando. O Senhor, ele envia os anjos dele para nos guardar. Então, para você que é novo no canal, sejam bem-vindos, se inscreve para não perder nenhum vídeo de devocional que eu trago aqui no canal, de experiências com Deus, de momentos que eu tenho com o Senhor e ensinamentos da palavra de Deus para o seu dia a dia. Então já se inscreve e vem comigo que a palavra hoje vai ser muito edificante. Neste momento, abra o seu coração para Deus e deixe Ele falar com você. Hoje eu quero estar lendo lá em Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, foi assim. Na noite de quinta para sexta, eu tive um sonho muito ruim com um dos meus filhos, que me deixou muito aflita. E eu conversei até com um pastor, né, para me dar um direcionamento do que eu deveria, né, fazer, né, naquela aflição que eu tava. E o pastor falou para mim: irmã, ora, que quando é assim, o Senhor tá querendo dar livramento. Aí eu fui, orei durante aquele dia, né, orei. Quando foi de tardinha que eu fui buscar um dos meus filhos na escola, um carro, o motorista, ele nos viu e mesmo que ele nos viu, ele acabou acelerando e ele veio com tudo. E ele, freou quando já tava, quase perto de nós. Já tava muito perto. E na hora eu tomei um susto. Eu achei que ele ia bater na gente. Mas o Senhor, ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. É como diz aqui na palavra, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então foi uma experiência que eu tive na sexta-feira de um livramento do Senhor na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus filhos, né? E essa palavra serve para você também. Às vezes, em algum momento, você teve livramento também. E é isso, sabe? O anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. E ele está sempre livrando. O Senhor envia os anjos dele para sempre guardar, para sempre proteger. E a experiência que eu tive também de ter um sonho ruim é a lição que eu quero passar para você também, sabe? Que se algum momento você acordar, teve um sonho aflito, que deixou você aflita, teve um sonho muito ruim com um parente, com uma pessoa que você ama, te deixou preocupada, não fica com aquele sentimento preocupado, te corroendo por dentro, desesperado. Vai orar. Porque quando o Senhor, ele nos mostra, ele permite a gente ver algo nos sonhos, que naquele determinado momento nos deixa aflito, é porque ele quer que a gente vai orar. Porque quando a gente vai orar, ele ouve as nossas orações e ele nos dá livramento, entendeu? Ele envia os anjos dele para nos livrar. Então, já parou para pensar que se caso eu não tivesse orado naquele dia, provavelmente o Senhor, ele teria nos dado o livramento da mesma forma. Mas o Senhor, ele quer que a gente faça a nossa parte. Ele quer que a gente, em vez de ficar desesperado, corroendo aquele sonho ruim no nosso coração, na nossa mente, nos deixando aflitas,
Ele quer que a gente vá orar e coloca diante dele. E eu quero fazer um pedido especial para você que está me ouvindo. Ora por mim, ora pela minha casa, porque eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. Comecei há pouco tempo a gravar os vídeos falando da palavra do Senhor, trazendo ensinamentos da palavra do Senhor. E o inimigo de nossas almas, ele fica furioso. Ele fica furioso quando a gente prega a palavra do Senhor. Quando a gente traz a palavra com o propósito de alcançar almas, alcançar vidas para o reino de Deus, e que pode às vezes aparecer vidas que estão perdidas, que estão nas trevas e que vai ouvir essa palavra. Então o inimigo ele não fica nem um pouco satisfeito e ele tenta nos atingir. Ele vem com a retaliação, tentando nos atingir, tentando atingir o nosso emocional, tentando atingir a nossa família, nos deixar aflitos, angustiados. Então, isso é uma grande realidade que todos que têm o chamado para estar ministrando, para estar pregando a palavra do Senhor, o inimigo ele não fica nem um pouco satisfeito. Então, eu estou trazendo esse testemunho da minha vida, do que a gente passou, como um ensinamento para a sua vida, para quando isso acontecer com você, você ter um sonho ruim, é o Senhor querendo dar livramento para você, para a sua família. Fique em oração, fique em oração. Quando estiver andando na rua, sempre ora. Pede para o Senhor guardar, para o Senhor livrar de todo mal, para o Senhor acampar os anjos ao seu redor. Porque nesse mundo que a gente vive, a gente está sujeito. A gente está sujeito a passar por esse tipo de situação, entendeu? Então, é melhor a gente orar do que a gente entrar em grande aflição. É melhor a gente orar, é melhor a gente buscar a face do Senhor e colocar as nossas angústias na presença dEle, porque Ele é um Deus de livramento, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que cuida. Na palavra do Senhor fala que Ele nos esconde debaixo das suas asas e nos protege, como uma galinha protege os seus filhotes, os seus pintinhos. Assim o Senhor também, Ele nos protege e nos defende do mal. Se em algum momento da sua vida você sentir aflição, não tenha medo. Lança diante do Senhor todos os seus sentimentos, as suas aflições, as suas angústias. E foi isso que o Senhor me levou a fazer naquele momento em que eu acordei muito aflita, muito preocupada. E eu agradeci demais ao Senhor pelo livramento, porque se não fosse o Senhor, aquele carro tinha batido na gente. Tinha batido. E o primeiro a ser atingido seria o meu nenê, de 2 anos, que ele estava no carrinho. Então, ele seria o primeiro a ser atingido. Então, eu agradeço muito a Deus, eu glorifico o nome do Senhor, né? Porque eu sei que é Ele que faz essas coisas, é Ele que dá os livramentos. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. O nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Quando você acorda, você não sabe o que vai acontecer com você de tarde, mas você já consagra aquele dia ao Senhor. E Ele já está ali na sua tarde, Ele já está ali na sua noite. Mesmo que a gente não sabe o que vai acontecer, o Senhor já está lá na frente. Quando começa no domingo, a gente já consagra a nossa semana ao Senhor. A gente não sabe o que vai acontecer naquela semana,
mas a gente confia que o Senhor já está lá na segunda, na terça, na quarta, Ele está em todos os dias da nossa vida, cuidando de nós, nos livrando de todo mal, de todo perigo. E Deus é maravilhoso, sabe? Deus, Ele é maravilhoso. E você que também tem um ministério que o Senhor te deu para pregar a palavra do Senhor, para ministrar a palavra do Senhor, ou até mesmo para ministrar louvor, algo do tipo, um evangelismo, qualquer área espiritual que o Senhor tenha te dado, que tenha que mexer com almas, que tenha que mexer com pessoas, com levar o ensinamento de Jesus Cristo para pessoas, fica em espírito, fica em oração, fica na vigilância, fica na busca. Ora, consagra a sua vida, a sua família ao Senhor Jesus. Faz jejuns para você buscar mesmo o revestimento do Senhor. Porque, infelizmente, o inimigo de nossas almas, ele fica de olho. Na palavra do Senhor fala que ele ruge como um leão, buscando a quem possa devorar. Então, às vezes a gente está andando na rua assim, distraído, a gente só vê o natural. A gente só vê o natural que está diante dos nossos olhos, mas a gente não faz ideia do que está no invisível, no mundo espiritual, aquilo que os nossos olhos carnais não podem ver, mas que os olhos espirituais pode contemplar. Quando o Senhor permite a gente ver, a gente contempla e vê que realmente o inimigo ele anda em derredor buscando a quem possa devorar. Então, se você trabalha com almas, se você prega também a palavra do Senhor, ministra ou louva, seja em qualquer área que tenha que trabalhar com o evangelismo, com pregar a palavra do Senhor, seja através do ensinamento da palavra ou de louvor, algo do tipo, evangelismo, fica em espírito de oração, sempre buscando a face do Senhor, sempre pedindo ao Senhor proteção para você, para sua família, cobertura espiritual, porque não é fácil, mas vale muito a pena. Quando a gente colhe os frutos, quando a gente vê pessoas sendo tocadas através do que a gente está ensinando na palavra do Senhor para elas, é um privilégio muito grande. Vale a pena os frutos. Quando a gente colhe os frutos, a gente vê pessoas sendo tocadas através de uma mensagem, através do louvor. Então, essa é a mensagem que eu queria passar no dia de hoje, para você que está me assistindo. Fica em espírito de oração e ora também por mim, pela minha casa, pela minha família, você que está sempre vendo os meus vídeos. E agradeço ao Senhor por tudo. Obrigada também por ter assistido até aqui o vídeo de hoje. E já se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito. Curte também, compartilha com outras pessoas também. E fiquem todos na paz do Senhor. Tchau!